O que faria você despertar todos os dias, assumir um propósito, um compromisso e querer fazer sempre o seu melhor? Para nós que trabalhamos no agro, é saber que aquilo que plantamos, cuidamos e colhemos vai chegar até as mesas e alimentar as famílias. É saber que o nosso esforço irá vesti-las, aquecê-las e que do resultado das nossas colheitas sairá a energia que irá movimentar a economia do país. Isso é o que nos inspira, nos orienta e nos move em uma só direção: estar no campo todos os dias, de sol a sol, buscando fazer sempre o nosso melhor, para que toda semente cumpra seu dever sagrado, que é ser plantada, germinar, crescer e dar frutos. Esse é o movimento da vida que escolhemos como nossa. O agro nos conecta, o agro nos desafia e o agro nos move. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro seminário UDOP de Inovação. Em nome da equipe UDOP, gostaria de agradecer a todos os integrantes desse painel e a todos os internautas que estão assistindo nesse momento. Bom, apresentando a sala de gestão de pessoas com o tema Como gerenciar equipes remotamente, desenvolvendo uma política de home office, quais as ferramentas para viabilizar o teletrabalho e monitorar a produtividade. É um maior prazer de apresentar o palestrante e moderador Darley Martins Miranda. Ele é diretor de desenvolvimento do Instituto Olos Consultores Associados, educador com especialização em ensino profissional e cultura do trabalho, atuou como professor nos cursos de pós-graduação da Unidop da PUC, atuou como consultor da FGV, pesquisador social do Núcleo de Gestão Pública e empreendedora da Universidade Federal de Tocantins e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Bahia, membro da WBA World Business Academy. Especialidades incluem habilidades de liderança, desenvolvimento organizacional, assessoria, recrutamento e seleção, gerenciamento e mudança de programa de autodesenvolvimento. Bom, nesse momento, gostaria de passar a palavra ao Darley para conduzir, primeiramente, uma palestra introdutória e logo após um debate com os nossos debatedores. Muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado. Agradeço ao DOP pelo convite. É um prazer estar participando desse seminário, esse terceiro seminário DOP de Inovações. Eu queria apresentar os meus colegas de trabalho, né, o Dinael Veiga, que é gerente de recursos humanos, vamos falar o nome oficial do cargo, é supervisor de recursos humanos da Vale do Paraná, que é uma questão de denominação local, mas ele é um verdadeiro gerente de recursos humanos, tem graduação em engenharia agronômica, tem pós-graduação em gestão e manejo ambiental na indústria, tem MBA em gestão de pessoas e liderança. Ele está há 11 anos atuando no setor sucroenergético, em gestão ambiental e projetos, e nos últimos anos como supervisor de recursos humanos. Ele é responsável pelos departamentos de desenvolvimento de pessoas, departamento pessoal, comunicação, medicina do trabalho, assistência social e meio ambiente, e é isso é o Érico, esse é o Dinael, O Érico Pereira Baracho Filho é gerente de administração de pessoal da Ativos. Ele tem graduação em engenharia de produção pela SESMAC, que é Centro de Estudos Superiores, tem pós-graduação em controladoria pela PUC, foi coordenador de controladoria da Braskem e Odebrecht Agroindustrial, e é gerente de pessoas de administração desde 2010 na Odebrecht Agroindustrial. A Josiane Pagotto Prudêncio é gerente de recursos humanos da Usina da Mata,
tem uma carreira desenvolvida no setor agroindustrial, atuando em empresas multinacionais de grande porte e empresas de gestão familiar. Ela tem experiência ao longo da carreira concentrada no gerenciamento e planejamento estratégico da área de gestão de pessoas, reestruturação organizacional, planejamento sucessório, desenvolvimento e formação da equipe. Ela coordena a área de medicina e segurança do trabalho e é responsável pela implantação de canais de comunicação interno e externo, além da elaboração e aplicação de programas motivacionais e projetos corporativos de responsabilidade social. A quarta debatedora desta sala é a Isabela Moraes Magonar Duarte, que é formada em psicologia e pós-graduada em gestão de pessoas, está trabalhando no ramo de recursos humanos há mais de 10 anos, no setor sucroalcooleiro, é responsável por atividades de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas e comunicação na usina Itajobi há 6 anos. Também atua como psicóloga, realizando atendimentos particulares de psicoterapia. Eu queria agradecer a participação desses colegas de trabalho e tenho certeza que nós faremos bons debates a respeito de temas que interessam ao setor, particularmente a área de gestão de pessoas. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês todos. Eu queria começar a minha apresentação, eu tenho uma pequena intervenção de 40 minutos, e a minha especialidade sempre foi formar gestores e formar equipes de trabalho. É isso que eu tenho feito há quase 30 anos. Então, diante da pandemia, eu comecei a ser convidado para ajudar gestores e equipes de trabalho a produzir em ambiente de home office, porque a gente tinha uma realidade nova. Então, eu tenho várias empresas que são clientes meus que não são do setor do agronegócio e são empresas da área de serviço, que 100% dos colaboradores foram trabalhar em casa. E aí, somado aos desafios cotidianos dos gestores, a gente passou a se deparar com uma coisa que é como é que eu faço as pessoas produzirem trabalhando dentro das suas casas, como é que a gente cria políticas que assegure que dados sigilosos não saiam de dentro da casa dela, que outras pessoas que estão circulando na casa não tenham acesso àqueles dados, que o equipamento que ela esteja utilizando não seja utilizado por outros membros da família. Então, esses desafios todos, que começaram a ser enfrentados em março desse ano, eu tenho sido solicitado por essas empresas para ajudar os gestores a acrescentar no seu rol de competências esta nova, né? Fazer gestão de equipes de trabalho em ambiente de home office. Eu queria começar a minha apresentação, pedir que alguém me ajudasse aqui com projetando slide para sustentar uma fala. Eu quero começar falando sobre a questão da mudança, né? Do impacto que a pandemia gerou na vida das organizações, na vida das pessoas, e o desafio... Pode passar o próximo slide, por favor? Então, o desafio que é lidar com mudanças. As mudanças do cotidiano, a gente já vem sendo desafiado, o ambiente de usina e destilaria é um ambiente eu venho acompanhando esse setor há mais de 30 anos. Então, é um setor que mudou muito na questão do manejo agrícola, mudou muito na tecnologia aplicada à cana, mudou muito dentro da indústria. Eu lamento dizer que o lugar que menos mudou até hoje que eu vi foi na área de gestão, entendeu? Ainda mudou muito. Mas quando a gente vai fazer o recorte, gestão de pessoas, eu acho que ainda o setor tem uma caminhada a ser feita. Eu vou pedir em um determinado momento até que a Josiane nos ajude com uma reflexão que ela fez e ela faz a respeito dos desafios de mudança de paradigma, de mudança de cultura dentro do setor. Eu vou falar um pouquinho de mudança, de um modo geral, mas para a gente ir inserindo dentro dessa, vamos chamar, teoria, aquilo que está acontecendo dentro do setor. Próximo slide, por favor. Vamos falar o que é mudança, né? Mudança tem uma coisa que é... O quadrado aí está representando o estado das coisas antes desta mudança, desse momento aqui, que é a chegada do Covid-19. Então, o quadrado antes do impacto, né? Como é que nós éramos antes, como é que as unidades funcionavam antes, qual era o protocolo, como é que os processos estavam estruturados e tal. E vamos colocar o círculo representando como que vai ficar depois da mudança. Como que vai ficar? Eu estou querendo observar isso, como é que vai ficar, porque não ficou ainda.
a setinha está sinalizando ali o momento que nós estamos, no momento entre antes do Covid, no meio do caminho. Entre o antes do Covid e o pós-Covid. Nós estamos exatamente no meio. Nós temos um quadrado desconstruído e temos um círculo sendo construído. Essa situação de gestão da transição, ela tem um protocolo específico. Então, a gente não pode tratar isso como se fosse rotina. Então, para o gestor, é fundamental ele o tempo todo, mesmo que ele não tenha certeza de nada e ninguém tem certeza de nada, que tudo é muito novo. É a primeira grande pandemia da era moderna, né, nos últimos 100 anos. É como se caísse Ontem, um apresentador na abertura do seminário falou, é como se caísse um meteoro, o equivalente ao meteoro. Então, a gente tem que aproveitar, ele ainda brincava com isso, esse meteoro que caiu deve produzir a morte dos dinossauros e o surgimento, né, o protagonismo da raça humana. Então, é como se, olha, os dinossauros das organizações, os gestores que têm uma mentalidade de dinossauro, eles serão destruídos por esse processo de mudança, esse impacto desse meteoro, que é a Covid e a redefinição. É claro que tem processos que continuarão sendo absolutamente os mesmos, mas no âmbito da gestão propriamente dita, do management, do gerenciamento de pessoas, das habilidades gerenciais, muita coisa terá que ser mudada, muita coisa mesmo. Então, estamos exatamente nesse momento. Né? Não somos mais o que éramos e não somos ainda o que seremos. Isso gera uma certa intranquilidade, mas ao mesmo tempo deve nos ajudar a pensar o seguinte, não somos ainda como seremos, então vamos caminhar para um estado de coisas que nós nos acostumaremos, né? Que nós dominaremos, nós redesenharemos essa situação, os nossos processos, o nosso cotidiano, de tal modo a incorporar não só essa pandemia, mas o risco de outras. Então, essa é a primeira reflexão sobre o momento em que as coisas estão, que é um momento de transição. Mudança não é só a hora que a gente mudou lá, chega lá e você muda coloca um aditivo no contrato de trabalho em decorrência das mudanças ocorridas por conta do Covid. Tá, isso é mudança. Agora, transição é o tempo que você demora para se acostumar psicologicamente com esse evento. Nós temos aqui na sala, tem a Isabela, que é psicóloga e trabalha com isso, né? Também fora da atividade corporativa, e ela sabe disso, quer dizer, a transição é uma coisa que demora a pessoa se acostumar com esse novo momento. Eu vou pedir um determinado momento até que ela participe, que ela fale de exemplos de pessoas que são os tais home office compulsórios, né? Foram obrigados a trabalhar em casa por fazerem parte do grupo de risco, e a reação de uns e outros. Alguns gostando muito da experiência e outros pedindo, pelo amor de Deus, para voltar, e alguns até pedindo demissão. Próximo slide para mim, por favor. Olha, esse modelo é um modelo muito rico para a gente entender como é que a gente reage coletivamente quando chega uma mudança, sobretudo as mudanças indesejáveis, tá? A origem desse conceito é Elizabeth Kübler-Ross, mas ele foi adaptado por um casal de pesquisadores, né, norte-americanos, e ele serve muito para a gente entender o que acontece e o que aconteceu com essa coisa da pandemia. Chegou a pandemia. Tá. Tem uma doença nova no ar, parece que esse negócio é progressivo, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão adoecendo. Isso em março, nós estamos falando de março, né? Março. Aí as empresas vão lidando com essa realidade e tal, aí chega uma medida provisória. Olha, chega uma MP, mas ainda assim, todo mundo trabalhando com expectativa de junho, julho, a gente retoma. Junho, julho, a gente retoma. Depois, julho, agosto, a gente retoma. Depois, setembro, a gente retoma. Aquelas que entraram a partir do momento em que vencida a fase da negação, as empresas foram obrigadas a fazer movimentos de reestruturação, medidas súbitas, e muitas declaram, né, Josiane, Érico, Dinael, Isabela, uns 30 dias lidando com esse negócio. Não vai passar, meio que vai passar, não vai demorar muito, até que chega uma coisa e diz, olha, essa coisa não é assim. Então a gente sai da negação inicial e fala, isso vai passar rápido, o negócio não afeta tanto a nossa vida, são poucas as mudanças necessárias, é o estado de negação. O próximo estado é o estado de resistência, que a gente vê coletivamente, a gente vê as pessoas resistindo
a existência de uma pandemia que se transmite de forma, assim, numa velocidade enorme, que não mata só velhos, mas mata crianças, mata jovens, mata adolescentes, e aí a gente começa a resistir com a presença disso na nossa vida. Isso inclui resistir a usar máscara, isso inclui resistir a fazer distanciamento social, inclui, dentro das organizações, resistir às adaptações necessárias para poder enfrentar alguma coisa que parece que vai ficar, parece que não vai retroagir. Então, a gente tem todo um mecanismo psicológico de resistência e de raiva. A gente fica com raiva do quanto a nossa vida mudou. Eu moro aqui no Rio há 20 anos, as pessoas estão com raiva, faz 5 meses, aumentou a quantidade de mortes, porque as pessoas não estão suportando mais, elas estão com raiva de ter de ficar em casa, de não poder tomar uma cervejinha, não sair para a praia, estão com raiva. É a reação natural que vem depois da negação. Agora, existem pessoas que já estão num outro estágio, que é o estágio que começa a explorar formas de conviver com a presença dessa doença. Eu diria que a maior parte, pelo menos as 4 unidades representadas por Josiane, por Dinael, por Érico e Isabela, já estão nessa fase da exploração. Que é assim, explorar uma forma de conviver com isso. Né, dentro dos protocolos da Organização Mundial da Saúde, seguindo a legislação municipal, onde tem a legislação que cria regras adicionais e que fecha coisas e abre coisas e tal, mas trabalhando, já estamos explorando uma forma de lidar com isso. Passou a fase da resistência, passou a fase da negação, e agora está caminhando para uma fase que é a fase do comprometimento, é a hora que as pessoas se acostumarão com isso, entrarão no ônibus e sentarão nos lugares que já estão pré-definidos para ela, não terão mais a liberdade de escolher o ônibus que pegarão para ir para a usina, pegarão aquele ônibus para cortar a escalada, vai sentar naquela poltrona que foi determinada para ela, que está distante do outro colega, e assim por diante. E assim por diante. As pessoas não reclamarão mais. Em algum momento, aquilo que você tinha muita gente reclamando, muita gente não aceitando, né, a fase da resistência, na medida que você vai explorando formas de conviver com isso, e criando regras, normas, criando grupos de trabalho, conscientizando, melhorando os processos de comunicação, isso tudo vai levando as pessoas para um momento de comprometimento, né, de adesão. E é isso que o gestor, na minha opinião, o gestor tem que criar condições. Toda a função do gestor é criar condições para a competência natural das pessoas se expressar em ambiente de trabalho. Então, eu tenho que criar condições para a competência expressar. Mas como é que você sabe que o cara é competente? Ora, se você fez um processo seletivo, escolheu segundo requisitos técnicos e tal, viu histórico, sabe que o cara tem experiência, tá? Você contratou, em tese, você contratou uma pessoa que tem um conjunto de competência. Agora, é um mistério, por que razão uma pessoa competente, que você contratou porque é competente, alguns meses ou alguns anos depois, ela fica incompetente e você é obrigado a mandar embora. O que aconteceu? O gestor, aí eu tenho que responsabilizar o gestor não criou as condições adequadas para aquela competência se manifestar. Não é que a pessoa que era competente ficou incompetente, é que as condições criadas para essa competência se expressar não foram adequadas. E em ambiente de home office, isso é muito mais desafiador. Então, o mau gestor presencial, ele será um péssimo gestor em home office. Um péssimo. Isso é uma má notícia. Então, se não preparar o gestor para esse ambiente de home office, o meia-boca ficará ruim, o ruim ficará péssimo. Agora, o bom gestor ficará ótimo. Por quê? Porque o bom gestor já faz as coisas que são fundamentais no dia a dia, no presencial, e ele vai fazer isso da mesma maneira no home office. Agora, ele tem que aprender a especificidade, eu quero falar um pouco a respeito disso. Pode passar o próximo slide, por favor? Eu quero fazer uma consideração antes de entrar já naquelas dicas e tal. É falar essa consideração, assim, existem modos da gente reagir às adversidades. O americano é muito bom em fazer pesquisa e tal, e eles chegaram à conclusão que nós enfrentamos no cotidiano em torno de 23 adversidades por dia. A rede que cai, o dinheiro que não entra, sabe? Aquelas coisas, o carro que não sei o quê, o documento que esqueceu, o celular, meu Deus, essas coisas, são 23 no dia a dia, pequenas e grandes, tá? Pequenas e grandes. Mas o que diferencia as pessoas é que existem pessoas que têm um equipamento interno, psicológico, mental, para reagir de forma mais ou menos adequada às adversidades.
Então, a pandemia é uma tremenda de uma adversidade. É uma tremenda uma adversidade que está mudando muito a vida da gente e tudo mais. Né? Mas eu vou pegar o exemplo de duas pessoas, uma que tem aquilo que a gente chama de quociente alto de adversidade e uma que tem quociente baixo. Quociente de adversidade é a capacidade da pessoa reagir a situações desafiadoras, desagradáveis, né, disfuncionais e tal. Então, o que diferencia, é isso que eu quero deixar nesse momento, não é a diversidade propriamente dita, mas é a capacidade de reagir a elas. Né? A forma como as pessoas reagem. Então, vamos ver duas formas. O próximo slide para mim, por favor. Olha só, eu vou abrir aqui. Olha só. Do lado esquerdo, você tem uma pessoa de quociente de adversidade baixo. Então, diante dessa situação, a mesma situação para as duas, tá? A mesma situação para as duas. Para quem está do lado esquerdo, ela pensa o seguinte: não tenho controle algum sobre o que está acontecendo, não há nada que eu possa fazer, a situação está acabando comigo, a situação é muito complicada, não é simples resolver e está afetando várias áreas da minha vida, saúde, relacionamento, humor, etc. Não vejo luz no fim do túnel, não imagino quando essa situação vai passar, pelo jeito vai durar muito. Isso é o jeito de pensar de uma pessoa. Vamos ver uma outra forma de pensar diante da mesma situação, que é a forma de pensar de alguém que tem quociente de adversidade alta. Ele pensa assim, ó, a situação não está fora do controle, estou conseguindo manter o equilíbrio, tenho certeza que posso fazer algo para melhorar, para as coisas melhorarem. A situação é difícil, mas muitos já passaram por isso e se saíram bem. Também conseguirei resolver, não deixo que afete minha vida pessoal, continuo fazendo as coisas que me dão prazer e que ajudam outras pessoas. Como tudo que acontece na vida, essa situação também vai passar. E não vai demorar muito. São duas formas de pensar. Só que essas duas formas de pensar geram atitudes completamente diferentes e desenvolvem competências completamente diferentes. Porque eu não queria ser subordinado a um gestor que pensa do jeito do lado esquerdo. Ah, meu Deus, não tenho nada que eu possa fazer. Ah, isso está acabando comigo, eu não sei como é que eu lido com isso, eu estou com saúde afetada, eu não vejo luz no fim do túnel. Eu gostaria de ter um gestor que pensasse dessa outra maneira. Claro que eu estou dramatizando, o caso não é para isso, mas eu só estou querendo chamar a atenção de que o que diferencia as pessoas é a capacidade de lidar com situações difíceis e desafiadoras. É essa coisa que a gente chama de quociente de adversidade. Quociente de adversidade. Quanto mais alto for, maior a capacidade da pessoa, olha, restringir aquele problema a um aspecto específico da sua vida, fazer com que aquilo dure menos tempo, ter um sentimento de que eu sou parcialmente responsável por isso que está acontecendo, portanto, eu posso fazer alguma coisa para melhorar. Então, essa que é a ideia de quem tem quociente de adversidade alta. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Eu queria falar dos 3 pontos fundamentais que os especialistas estão falando a respeito do trabalho em home office, tá? Pode mostrar o próximo slide, por favor. Os 3 pontos fundamentais são os seguintes, olha. Esse é o momento da individualização. É o seguinte, olha. O que quer dizer isso? É trabalhar cada um. Então, o gestor tem que lidar com seus colaboradores, seus subordinados diretos, como indivíduos. Ainda que você tenha que fazer reuniões de grupo e trabalhar com comitês, eu vou depois pedir para o Dinael falar um pouquinho da experiência lá dos comitês departamentais que ele tem lá na Vale do Paraná e tal, mas a individualização, ela é uma coisa assim, eu olho para a pessoa enquanto indivíduo e vejo quais são os desafios que ela está enfrentando agora. Qual a melhor condição que ela tem para trabalhar, sob que condição ela está trabalhando, que tipo de dificuldade ela está tendo, é a pessoa. Tem um estudo que diz o seguinte, se você dedicar, isso mesmo no presencial, 1h30 com cada colaborador, você tem um impacto em 2 semanas, 2 até 3 semanas do trabalho dele. Então, 1h30, 2 a 3 semanas do trabalho do colaborador impactado. Por quê? Porque você parou para conversar, porque você deu atenção aos desafios e dificuldades dele, porque... E outra coisa que olha só,
Uma boa conversa, ela elimina muita conversa fiada. Entendeu? Se você tiver uma boa conversa, você vai eliminar a conversa fiada. Então, se você dedicar um tempo para cada indivíduo, você terá você terá a possibilidade de fazer a gestão do trabalho daquele indivíduo, de identificar as dificuldades que aquele indivíduo está tendo, impulsionar o trabalho daquele indivíduo. A segunda coisa são os combinar. Mas o que eu faço nessa tratativa com esse indivíduo? Eu combino coisas com ele. Para eu não ficar controlando o tempo todo, para eu não ficar observando se ele está online, se ele não está online, eu combino coisas com ele, eu combino o prazo, eu combino o tipo de trabalho que ele tem que me entregar, na quantidade, o horário, no formato que tem que ser. Eu explico claramente o que eu espero que ele faça para mim, dentro de um certo período de tempo, dentro de um certo padrão de qualidade, dentro de um certo conjunto de compromissos. Eu combino coisas com ele. Em torno desses combinados, e eu digo para ele qual a expectativa que eu tenho claramente, eu deixo claro para ele qual a expectativa que eu tenho do trabalho dele. Olha, eu espero que seu trabalho seja entregue desta maneira, e tal dia, assim, de que venha dessa maneira, que tenha 2 quadros comparados, entre previsto e realizado, que você pega a safra anterior, entendeu? Eu explico direitinho. Terceiro item, a questão da comunicação. Eu tenho que ser muito hábil, muito competente nesse processo de comunicação. As pessoas têm medo de ser mandadas embora. Esse negócio está afetando muito a saúde mental de muita gente. A gente está todo mundo fazendo cara de paisagem, que está tudo normal, mas tem um monte de gente com medo, tem um monte de gente tomando tarja preta, tem um monte de gente brigando com o marido, tem marido que foi desempregado, tem mulher que virou chefe de família por conta de ser a única receita que tem dentro de casa. A RH tem que se preocupar dessas coisas, saúde mental das pessoas, pô. A gente não pode ficar, eu sei que tem uma coisa estrutural, que tem uma coisa legal, que é fundamental. Se vocês não fizerem isso, não garantir a segurança jurídica da empresa e tudo mais para isso acontecer, fundamental. Mas olha, cuidar da saúde mental das pessoas nesse tipo de ambiente é fundamental. É fundamental. Tem manuais falando sobre isso, tem estudos demonstrando, por exemplo, que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado. Olha só faça uma reflexão. O teletrabalho, ele tem uma legislação que diz que o cara pode trabalhar só 6 horas por dia, não é isso? O cara que trabalha com telemarketing e tal. Agora você bota o cara na frente de uma tela e diz que ele vai ficar 8, 10, 12 horas, como aconteceu com muitos. A Isabela fala disso, o Érico tem uma experiência lá com a questão das pessoas reclamando da dificuldade de ter disciplina dentro de casa. Como é que eu vou trabalhar? Eu não tenho disciplina. Se eu estou acostumado a acordar de manhã, ir para o banheiro, tomar meu banho, me arrumar, pegar meu carro ou esperar a condução. E agora? Então, o processo de comunicação, ele é o instrumento, todo instrumental, mas eu digo, vai além do ferramental todos que eu sei que vocês estão utilizando e utilizaram ao longo desse período, mas que é esse processo também sempre abordando o indivíduo, deixando claro e tentando pensar o que será que está passando pela cabeça dessa criatura agora? O que será que está passando pela cabeça dele? Vem agora entre safra daqui a pouco. O que será que está fantasia que essa gente tem dentro da cabeça, meu Deus? Entendeu? Então, assim, o processo de comunicação, de tirar, porque vai acontecendo coisas agora, não, o auxílio vai não sei o quê, o MP vai não sei o quê, tem uma série de dúvidas ainda que o governo não tem clareza sobre o que farão. As pessoas estão com essas dúvidas. Eu sei, os exemplos que eu tive desses 4 debatedores, eles vão ajudar muito os seminaristas, quem está assistindo ao nosso seminário, a ter exemplos ótimos de como se lida com isso nesse momento agora, para reduzir o estresse do ambiente, empoderar as pessoas no sentido delas também serem lá protagonistas dentro da sua família. As usinas têm cumprido um trabalho maravilhoso, porque cada usina tem em torno de si um conjunto enorme de municípios, de pessoas oriundas de vários municípios. E hoje, vocês podem ter certeza que o setor contribui muito para a redução da propagação da pandemia, porque está educando o trabalhador no ambiente de trabalho e por conseguinte, a pessoa leva isso para a sua vida. Eu queria agora me concentrar em 8 dicas para encerrando a minha fala e para a gente já passar a participação dos nossos debatedores. Primeira coisa, não utilizar muitas ferramentas ao mesmo tempo. Eu sei que agora nós já caminhamos o suficiente para muitas empresas já terem tomado iniciativas e feito isso até por experiência ou por senso comum e tal. Mas não utilizem muitas ferramentas ao mesmo tempo, e porque cada uma delas tem um tempo de aprendizagem. Hoje nós estamos trabalhando dentro de uma plataforma.
né? Eu desconhecia essa plataforma com a qual nós estamos trabalhando. Nós fomos treinados. Né? Semana passada, na quarta-feira, nós 5 fomos treinados para trabalhar nessa plataforma. Então, tem um tempo. Depois, à tarde, nós fomos experimentar a plataforma de novo. E agora é a terceira vez que nós estamos aqui dentro. Então, tem um tempo de aprendizagem, né? Então, se você vai introduzindo muitas ferramentas, a gente fica, ai meu Deus, tem tanta coisa bacana para a gente, muita calma nessa hora, porque cada coisa que vai sendo introduzida é um estresse gerado e a gente deve ser cauteloso, privilegiar aquelas que são mais funcionais, estão dando melhor resposta. Segunda dica, evite centralizar a comunicação no WhatsApp. É centralizar, não é evite usar o WhatsApp, mas centralizar a comunicação no WhatsApp. Isso tem algumas razões. Né? Uma delas é a seguinte, é que a informação fica muito desorganizada, é difícil você depois condensar, dá uma trabalheira danada. Mesmo que você abra o web o WhatsApp, você dá uma trabalheira danada. Mas tem uma outra coisa, é da própria mídia. O WhatsApp, ele é uma ferramenta de comunicação simultânea e imediata. Então, cada vez que você recebe um WhatsApp, a gente está acostumado com isso, a nossa mente se acostumou com isso, a gente vai ver. A Lama fez um barulhinho. Vai ver. Entendeu? Ele vai ver. Então, você não pode você cria uma pressão de tempo desnecessária. Você cria um senso de urgência, a gente vai falar um pouco disso, que é um cuidado que você deve ter, mas não criar esse senso de urgência desnecessário. Isso estressa desnecessariamente. Então, evitar centralizar a comunicação no WhatsApp. Próxima dica. Evite medir a performance em horas de trabalho. Eu sei que é uma tentação danada a gente fazer isso, porque na falta de uma outra medida... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há muitos anos atrás mesmo, eu tive uma experiência que me ajudou a desenvolver uma ferramenta que até hoje eu utilizo, chama-se pesquisa de satisfação do cliente interno. Essa ferramenta surgiu justamente por causa desse desafio. Há muitos anos atrás, na usina Santa Adelaide, lá de Dois Córregos. Eles tinham um desafio, eles queriam criar queriam ter um instrumento de mensuração do trabalho da área administrativa, financeira, tanto quanto a área agrícola e industrial tinham lá ferramentas de mensuração de performance, eles queriam encontrar uma forma de medir a performance da área administrativa. Pô, e qual que era a dúvida? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai medir a quantidade de documentos processados, a quantidade de horas trabalhadas, de contrato de trabalho feito. Esse tipo de volume de trabalho não é performance. Aí me surgiu na cabeça a seguinte ideia. A performance da área administrativa só pode ser medida pelo nível de satisfação para as áreas clientes, que é uma área de atividade, não é uma área de atividade fim, são áreas de atividade meio. Então, como é que eu sei se eu estou fazendo um bom trabalho? Eu pergunto para quem está nas áreas de atividade fim. Eu pergunto para a agrícola se ela está satisfeita com aquilo, com pagamento de salário, com contratação de pessoas. Eu pergunto para ele, tá beleza? Tá tranquilo. Se eles estiverem fazendo, se eu estiver ajudando eles são meus clientes internos. Estou falando da área, as áreas de atividade fim são clientes internos das áreas de atividade meio. Então, a melhor maneira de eu medir a minha performance é perguntar para as áreas de atividade fim se está tudo ok com eles. Nesse caso de pandemia, o cuidado a gente tem uma tentação. Então, se já não serve isso para ambiente, quando a gente está em ambiente presencial, imagina agora no trabalho, a gente é tentado a fazer isso, eu quero ver quanto tempo o cara está na frente da tela. Olha, eu vou fazer uma observação para vocês, eu trabalhei para uma fábrica de software, e os caras também tinham isso na cabeça, quase deixavam os programadores quase loucos. Eu quero saber se o cara está olhando para a tela. Se ele não estiver olhando para a tela, ele não está trabalhando. Meu Deus do céu, entendeu? Então, muito cuidado, encontre outra... Por isso que eu falei antes lá, aquelas 3 coisas fundamentais. Os combinados. Os combinados são o antídoto para esse tipo de coisa. Não que você não deva, numa certa medida, em algumas funções, tá certo? Nada do que a gente está dizendo agora é verdade absoluta. Para algumas funções, claro, mas para aquelas atividades que envolvem inteligência, tomada de decisão, você medir o trabalho do cara... Então, pô, ele tá sendo pago para decidir com qualidade. Agora eu quero saber quantas horas ele ficou ali na frente da tela, né? Então, sejamos razoáveis, essa que é a dica. Próximo, por favor.
Não queira controlar todo mundo, não é a mesma coisa, mas aí é a questão do controle propriamente dito. A primeira lá é medir performance, né? Controlar todo momento se as pessoas estão online. Porque não é assim. E porque a pessoa, no ambiente de casa, olha, pense na verdade, a pessoa quando está trabalhando no escritório, e nós estamos falando principalmente dessas funções que o camarada executa no escritório, não são aquelas que implicam lá na... Essas pessoas, ninguém fica 8 horas sentado na frente de um... Não fica. As pessoas saem, fazem um xixi, tomam um café, trocam uma ideia, fazem uma brincadeira, tem uma piadinha aqui, sai para tomar um ar, atende o celular. Ele tem momentos... Você não pode exigir que a pessoa fique 100% online, como se fosse um... Nossa, toda vez que eu vejo o cara não tá... Pode ser que seja um caso desse tipo. Pode ser que seja um caso desse tipo. Não, o camarada está dando um pedido e ele, toda vez que eu vou falar com o cara não está online. Tá, então, mas isso não deve te levar a criar um mecanismo. É a teoria X total, né? Te levar a criar um mecanismo. Se um faz isso, logo todos estão fazendo, eu vou tomar cuidado com isso, vou controlar todo mundo. Próximo, por favor. Não dependa de reuniões e videoconferências. O que é isso? O que está querendo dizer? A gente está ficando muito dependente disso, está exaurindo as pessoas, está esgotando as pessoas. Nós temos que utilizar mais as ferramentas que a gente chama assíncronas. Essa é a palavra técnica. Assíncrona é isso. Nós estamos todos ligados sincronicamente. Estamos todos ao mesmo tempo vendo a mesma coisa. Agora, a gente tem que outros recursos, e-mail, outros recursos que você pode, a pessoa trabalhar, né, assincronamente, você trocar figurinha com a pessoa, sem você estar presente aqui olhando para ela. Vamos pensar o seguinte, cada vez que você chama uma pessoa para falar na frente da tela, tem que colocar uma roupa, não pode ficar todo estrambelhado, se é mulher ainda tem que arrumar o cabelo, passar uma maquiagem, dá um certo... toda hora. Então a gente está ficando um pouco viciado nisso. Entendeu? Não que a gente não deva... Entenda o seguinte, ó, nada, eu sempre exagero, pegando o ponto extremo, imaginando que a gente está exagerando na dose nas coisas, que a gente tem que trazer isso para um ponto de ponderação, não é? O que está escrito aí é não faça reuniões de videoconferência, está escrito assim, não dependa. Está querendo dizer assim, use outros meios que você possa trabalhar e permitir que as pessoas trabalhem. E garanta que as pessoas tenham tudo que elas precisam para fazer o seu trabalho e que elas também não dependam tanto umas das outras para fazer aquilo que elas tenham que fazer. Sexta dica, acabe com a sobrecarga de informação. Já tem muita informação, muita, e a pessoa já se sente obrigada a estar atualizada em relação a tudo que está surgindo. Fala, mas isso é contraditório. Você falou que tem que melhorar a qualidade da comunicação. Falando assim, informação. Ah, mas não é a mesma coisa, Nós estamos falando o seguinte, se você sobrecarregar a pessoa com informações que são laterais em relação ao exercício da sua função, você tem que ser mais a ideia que está aqui é sejam mais criteriosos e mais seletivos na hora que vocês vão compartilhar com os seus colaboradores e tal, vão compartilhar as informações, né? Vejam aquelas que são imprescindíveis para tirar o estresse, para garantir que elas façam adequadamente o seu trabalho e que sejam relevantes. Então, a ideia de sobrecarga é, filtre informação, se ela está passando lá, filtre, diga o que ela significa, ajuda a pessoa a entender para não perder muito tempo tentando decodificar uma informação, às vezes complexa, trabalhosa e às vezes inadequada para aquele tipo de público. Sétima dica, tome cuidado com o senso de urgência desnecessário. O negócio fica falando assim, o mais rápido que você puder. Pô, dá um tempo para o camarada, volta aos combinados lá que nós falamos no início, entendeu? Tome cuidado com isso, porque o estresse está alto por um conjunto de circunstâncias não escolhidas pela pessoa. Então, se tem urgência, tem urgência. Mas se não tiver urgência, não fique criando isso artificialmente. É uma pena que eu não coloquei um slide, que é uma curva normal. Um trabalho de uma pesquisadora norte-americana. É uma curva normal, né? Todo mundo sabe, curva normal, né? Aqui na ponta, na parte baixa, na primeira parte baixa aqui da curva, ela tem a ver com, se a pessoa recebe pouca pressão, o desempenho dela é baixo. Lá na outra ponta, quando a curva fica baixa de novo, tá lá, quando a pessoa recebe muita pressão,
ela produz tão pouco quanto aquela que recebe pouca pressão. Então, pressão é uma coisa que tem que ser calibrada adequadamente. Muita pressão gera baixa performance, pouca pressão gera baixa performance. Eu acho que as pessoas, de um modo geral, que estão nesse ambiente de home office, estão sob muita pressão. Tirando alguns que são meio folgados, por temperamento e tal, mas estão sob muita pressão. Então, se você fica criando mais pressão, e o senso de urgência é esse elemento de pressão, você está estressando o ambiente mais do que o necessário, não criativamente. E a última dica, que eu acho importante para esse tipo de ambiente, a 8ª dica, é utilize, a palavra é meio assim, eu me lembro também nesse projeto que a gente fez lá na usina Santa Adelaide, eu levei lá um consultor, e o consultor foi dar um exemplo, e no exemplo que ele deu, ele falou assim, imaginem vocês, imagina, ali está 80 gestores, né, da área industrial, isso faz quase 30 anos, 80 gestores da área industrial, da área agrícola e tudo mais, e tem lá um cara e fala assim, por exemplo, se você está andando e vem correndo uma gazela, eu falei, gazela? Meu Deus, o cara deu um exemplo de gazela numa usina, aí os caras já vão olhando para o outro, falando, gazela? Está aqui parecendo essa coisa, que eu estou me lembrando disso por causa dessa palavra, essa expressão, escrita sensível. Mas escrita sensível em usina? Escrita sensível, sim, é um termo técnico, que quer dizer o seguinte, seja cuidadoso, a pessoa já está longe, não tem os elementos da comunicação, você não tem tom de voz, aqui nós estamos tendo tom de voz, nós estamos tendo expressão facial, porque nós estamos nos vendo na tela e tal, mas quando você está escrevendo, e só escrevendo, nas mensagens escritas, você não tem tom de voz, você não tem expressão facial, você não tem todo o seu gestual, sua movimentação corporal e tudo mais. E aí você tem que ser cuidadoso, muito cuidado com a forma como você escreve. Seja mais, aí de novo, falar a palavra que vai dar aquele tom lá da gazela, mais carinhoso. A pessoa já está num grau de estresse que a gente não tem instrumento para medir, mas na hora de escrever, um pouco mais de cuidado, fala o nome da pessoa, termina com um abraço, faz um bom dia. Fala, mas você está falando coisa que é falta de educação, tem um monte de gente que é mal educado em escrita por essas mídias que a gente está se acostumando. Muito mal educado. Então, assim, a gente não ficou, não houve revogação da educação, porque nós estamos fazendo comunicação escrita. A gente fala bom dia, fala o nome da pessoa, dá um tchau, é comunicação. Então, é só esse cuidado que é a 8ª dica. Dessa maneira eu concluo a minha contribuição, a minha fala. Eu queria passar agora para a participação dos meus colegas que vão me auxiliar nessa empreita. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Érico. Porque o Érico, no nosso ensaio, o Érico fez um comentário e falou, esse negócio de home office varia muito a adesão. Varia muito. Isso depende das condições que a pessoa encontra dentro da casa dela. Então, se dentro da casa dela tiver um espaço adequado, a rede dela for boa, então a coisa vai bem. Mas se porventura a pessoa não tiver, as condições forem desfavoráveis, ela não é a melhor das experiências que ela pode ter, não. Você podia comentar um pouco isso para mim, Érico? Claro. Primeiro, bom dia, obrigado pela participação. A palestra é maravilhosa, eu acho que você está de parabéns, Darley. Uma coisa que me chamou a atenção na sua palestra é que, em determinado momento, logo no início, você falou, não somos mais o que éramos, e ainda não somos o que seremos. Isso relata exatamente o processo de transição que nós estamos vivendo, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer lá na frente, né? Mas o que existia lá atrás, e o lá atrás a gente está falando de meses, né? 4, 5 meses atrás. Não estamos falando de muita coisa, não. Não estamos falando de anos, né? O que existia 4, 5 meses atrás nunca mais será o mesmo, né? Então, bem legal. E estamos exatamente nesse momento, no momento de transição. Mas assim, tudo isso é muito novo. Essa questão de Covid, né? Como falei, 4, 5 meses, nada disso existia. A vida era a vida que a gente conhecia
até agora, né? E a mudança, né, para o trabalho em casa, o home office, foi uma coisa muito abrupta, né? A gente teve que se adaptar muito rapidamente a tudo isso, né? E eu diria que a maioria das pessoas conseguiram adaptação, né? E essas pessoas relatam que tiveram, assim, o trânsito, o deslocamento e tal, quando não existiu mais, é assim, fechar a tela do computador, abrir a porta, estava em casa, aí já viu o filho, a esposa e todo mundo. Essas pessoas conseguiram se adaptar bem. Mas eu tive casos de pessoas que falaram, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para trabalhar na usina. Eu não estou conseguindo trabalhar aqui em casa. É o filho batendo na porta, é o marido gritando, é minha internet que eu não consigo me conectar. Eu estou ficando estressada aqui dentro, né? Então, assim, foi uma experiência de uma pessoa que chegou para mim e disse, não tenho condições, eu quero voltar para trabalhar, por favor, me ajude, né? E assim, essa pessoa voltou, né? E logo depois eu fui conversar com ela. E aí, tudo bem, tudo tranquilo, tudo certo. E, graças a Deus você permitiu que eu voltasse, porque não estava dando para mim. E realmente o desempenho, a gente percebeu que o desempenho caiu muito, né? Apesar de toda a força de vontade para tentar manter o normal, a gente percebeu que teve impacto no desempenho. E da maneira que a gente inverteu, assim, tudo voltou ao mais normal que a pessoa poderia ter, né? Foi uma experiência boa, bem legal, assim. Obrigado, Érico. Isabela, você teve uma experiência, fez parte aí do grupo de home office compulsório, né? E você fez um comentário também sobre a experiência que você teve lá na sua usina. A usina Itajobi não adotou o trabalho em home office, então eles continuaram, é uma experiência interessante, e até o DOP resolveu convidá-la justamente porque teria um exemplo de uma unidade que não adotou home office, mas fez todas as adaptações, adequações, mudanças de processo para fazer frente a esse momento. Então, fala um pouco das duas coisas, sobre a sua experiência, o período que você ficou em home office, o que é trabalhar nessa situação, sem querer estar nessa situação. E experiências similares a essa que o Érico descreveu, de pessoas que queriam voltar e pessoas que gostaram de ficar em home office. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço pelo convite, a oportunidade de dividir esse painel com os meus colegas de profissão. Fiquei muito grata. Nós não adotamos a política de home office e eu tive a experiência, foi uma experiência diferente a mim. Eu não tinha esse hábito e, como o Érico disse, tem vários fatores externos que acabam influenciando no dia a dia. Então, deve ter pessoas que tiveram uma boa experiência e gostaram de encontrar a família em casa, mas se você olhar para um outro lado, né, deve ter pessoas que têm aí um olhar negativo, que isso acaba atrapalhando no dia a dia. Comigo, eu acredito que você ter um local adequado, uma mesa, uma cadeira adequada, ajuda bastante. E a associação que nós temos de chegar em casa, olha que interessante, né? Você chega em casa, você tem a sua casa como algo que você é um momento de fora do trabalho, né? Eu cheguei em casa, então eu vou esquecer o meu trabalho agora, que é um local de relaxamento, um local onde eu posso estar com a minha família, um local prazeroso, onde eu esqueço tudo que aconteceu durante o meu dia a dia. E aí você passa a não ter mais isso, né? Você passa o seu local de trabalho é o mesmo local onde você tem a família, você tem o seu momento ali de relaxamento, e está tudo muito junto, né? E a questão da disciplina também. Se você não tem uma disciplina de início de jornada de trabalho, principalmente de término de jornada de trabalho, a carga horária a demanda acaba sendo muito forte, né? Você precisa, como o Darley
mencionou na palestra, aqui no trabalho, você levanta, você vai ao banheiro, você faz o seu intervalo, toca o telefone, passa um, você vai na sala do outro, resolve seus problemas, e aí o dia a dia vai passando. Em casa acaba sendo algo mais maçante, né? Fica mais difícil mesmo, né? E se nós não tivermos uma disciplina, principalmente de término dessa jornada, acaba sendo bastante cansativo, né? E em relação aos funcionários, aos colaboradores que tiveram, grupo de risco principalmente, né, aconteceu de nós termos a necessidade de afastá-los, tivemos aí várias reações diferentes. Tivemos funcionários que ficaram extremamente apavorados e acataram essa ideia de ficar em casa, de estarem reclusos, e com muito medo de todo esse momento. Tivemos funcionários que pediram demissão, porque não deram conta, né, de imaginar, né, o convívio social dentro do ambiente de trabalho. E nós tivemos pessoas que precisam estar afastadas e não querem, né? Eles querem estar aqui, eles querem se sentir úteis, eles querem continuar o seu cotidiano normalmente. E então existe todo um trabalho da medicina ocupacional junto com o RH, com a saúde mental desses colaboradores. Precisa ter um apoio, precisamos atualizá-los, né, de todas as regras de afastamento, de extensão do retorno ao trabalho, e existe então também esse cuidado, esse apoio que nós acabamos, temos aí um comitê, temos toda uma equipe que auxilia, que acaba apoiando esses funcionários também, né, para cuidarmos da saúde mental de todos. Obrigado, Isabela. Eu queria aproveitar e perguntar para a Josiane, que a Josiane, na da Mata, eles têm um horário de conexão. Eu queria que você comentasse como que funciona isso, porque eu acho que vale a pena os participantes saberem da sua experiência lá, Josiane. Ok, bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando do 3º Seminário de Inovações da UDOP. Agradeço ao Felipe pelo convite, agradeço ao Darley por estarmos juntos aqui, a todos os meus amigos aí de debatedores. Quero parabenizar o UDOP, a gente que está no setor há bastante tempo, só não pode falar o tempo, mas a gente sabe do trabalho que a UDOP vem fazendo no desenvolvimento de profissionais e temas novos, inovadores ou questionadores desse momento novo, né? A UDOP está sempre presente, colocando aí o tema à baila, à mesa, para que a gente possa compartilhar a experiência, é assim que se cresce. Muito obrigada, Felipe. Bom, falando da questão de disponibilidade, como a gente vive um momento diferente, como o Darley bem falou, nós não somos mais o que éramos, gostei dessa colocação também, como o Érico bem colocou, mas a gente ainda não sabe como seremos, né? Em meio a essa reinvenção, a gente tem aí uma questão de legislação. E legislação ainda é o quadrado, né? A legislação eu tenho que estar dentro deste quadrado. Então, pensando também nesse aspecto, a nossa conexão é uma conexão por VPN e ela é disponibilizada dentro do horário de jornada de trabalho. A disponibilidade inicia-se às 7 da manhã e ela é interrompida às 17 horas. Se a pessoa está concluindo um trabalho e precisa entregar, ela tem que falar com o gestor um pouco antes, olha, não vou conseguir concluir até às 17, aí o gestor solicita à UTI que amplie a conexão, permita que ele fique um pouco mais de tempo conectado, vai informar o tempo de conexão que ele precisa, já com cópia para o RH, porque ao receber essa informação, o RH já sabe que aquele horário extra deve ser lançado como hora extraordinária. Então, assim, são adaptações que a gente precisou criar,
mas que também garantam conformidade legal. E isso estava dentro da fala do Darley, né? A gente está vivendo um momento em que a gente vai precisar ter agilidade na tomada de decisão e a agilidade na tomada de decisão de forma assertiva, porque eu tenho que considerar o que eu vou ser, mas eu não posso deixar ainda de olhar para o que eu era, porque parte do que eu era está vigente, né? Então, são as soluções que a gente precisa encontrar. Obrigado, Josi. Queria aproveitar e pedir, então, para o Dinael, porque o Dinael, lá na Vale do Paraná, eles criaram lá um mecanismo de estímulo para as pessoas trabalharem em home office. Eu queria que o Dinael comentasse isso, que eu achei curiosa a forma deles darem. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao DOP, ao professor Darley, pela oportunidade, né? A gente está aqui para compartilhar um pouco, né, da nossa vivência aí. Agradecer os colegas aqui no painel. E acho que, né, como foi falado aqui no painel, a gente vive um momento de reconstrução, né? Tudo aquilo que a gente tinha, os paradigmas, tudo, né? A gente está um momento de reconstruir em função da pandemia, uma reconstrução constante de todo momento, né? A gente tinha uma primeira visão que poderia voltar a uma normalidade próxima, né? Em junho, maio, julho, e a gente percebe que isso está se estendendo, então a gente, né, passa por esse momento de reconstrução constante em todos os sentidos, né? A relação de trabalho, a relação com a família, né? Isolamento, então isso, a gente acaba vivendo esse momento constante de reconstrução. Isso, né, na Vale do Paraná, a gente teve lidar com tudo isso aí, né, no momento da pandemia, né, quando foi colocado os decretos, a questão de isolamento, evitar aglomeração. Então, ao mesmo tempo, a gente teve que lidar com várias situações. Afastar grupo de risco, colocar o pessoal de home office, você dar uma estrutura adequada de acesso a esses colaboradores que teriam que ficar em casa trabalhando, né, criar servidores virtuais, acesso, a segurança de rede, né? Então, isso foi, eu acho, um desafio para todo o conjunto da empresa. A questão do home office, né, na Vale do Paraná, nós colocamos, inicialmente fizemos um aditivo de trabalho, com as informações dentro dos aditivos da rotina, do horário de trabalho, que ia ser mantido, o horário normal do pessoal, que é das 7 da manhã às 14h48. A gente colocou informativo sobre ergonomia, tendo sempre uma mesa adequada, uma cadeira adequada, fazer pausas a cada 1h30, pausa de 10 minutos, para tomar um café, esticar, fazer um alongamento, esticar um pouco o corpo, e a pausa normal para a refeição, né? A gente acabou estabelecendo bastante informações dentro desse tipo de trabalho. E uma das questões que a gente viu dentro da empresa, né, um aspecto importante, foi fazer uma ajuda de custo, chamado ajuda de custo home office, para cobrir gastos referentes a principal deles, que é o uso de dados de internet na casa do colaborador. Então, a gente instituiu um valor, né, que a gente paga no mês, na folha de pagamento, como ajuda home office, e é um custo que cobre as despesas de internet e outra despesa a mais, como energia elétrica, esse tipo de coisa. A gente instituiu, fez um cálculo disso, né, e a gente acabou instituindo essa ajuda de custo dentro desse aditivo de trabalho, né. Então, foi isso que a gente acabou estabelecendo de um diferencial aí para os colaboradores estarem em home office. Tá ótimo, obrigado, Dinael. O Érico, você podia falar, o Dinael citou agora esse aditivo de contrato que foi feito, e eu me lembro na sua descrição que essa foi a primeira preocupação da empresa para garantir segurança jurídica, né? Aqueles primeiros dias, logo a hora do primeiro impacto da pandemia. Você podia explicar como é que aconteceu isso na tua empresa? Como é que vocês elaboraram? Fala duas coisas, o comitê de crise, como é que você constituiu o comitê de crise e como é que foi feito esse aditivo no contrato dos trabalhadores? Na verdade, assim, tudo aconteceu muito, muito rápido, tudo aconteceu, muita informação foi chegando ao mesmo tempo, né? Inclusive, o próprio governo federal, né, no momento que decretou a pandemia,
ele editou várias medidas provisórias, com o objetivo de, inclusive, ajudar as empresas que estavam passando por uma situação, estavam passando por uma situação muito difícil, né? Então, aqui na Ativos, a gente implantou um comitê de crise com a alta gestão da empresa, com, lógico, a participação da área de saúde, onde todas as diretrizes para a gente seguir nesse momento difícil, nesse momento de pandemia eram colocadas, né? E uma das primeiras ações realmente foi a possibilidade do trabalho em home office, né? E a partir daí, a nossa área jurídica, para dar garantia jurídica a todo o processo, né? Ela criou um aditivo ao contrato de trabalho existente, né? E nesse aditivo, assim, um aditivo de 2 páginas, mas ele tratava exatamente as questões relacionadas à pandemia, ao cuidado, como seria o trabalho em home office, a questão levantada pela Josi disciplinava a questão de jornada de trabalho, né? Alertando para a possibilidade de hora extra, desde que estivesse alinhada com o líder, né? Então, assim, a gente pediu para que as pessoas, antes mesmo de ir para o home office, com equipamento nosso, né? Isso é importante também, justamente para que a gente tivesse a garantia de que a empresa estaria preservada na questão segurança na internet, né? Segurança de dados, entendeu? Então, assim, a gente configurou os equipamentos para as pessoas, disponibilizou esses equipamentos, as pessoas assinaram o contrato de trabalho que disciplinava a jornada, disciplinava como seria marcação de ponto, disciplinava como seria se precisasse alongar a jornada, e a partir daí as pessoas foram para casa, né? E nisso tudo, a gente ainda teve várias comunicações para essas pessoas, no sentido de uma coisa muito nova, como proceder, os cuidados que precisa ter, né? O próprio cuidado com a pandemia, o vírus que está por aí, como a gente precisa proceder para ter todos esses cuidados. Então, assim, eu diria que, no final de tudo, apesar de ter sido muito rápido, né, a gente conseguiu ter sucesso nesse momento, as pessoas foram para casa, e, assim, como já citei, né, a grande maioria das pessoas tem performado, tem trabalhado. Recentemente, a gente fez até uma pesquisa interna, né, dentro da Ativos, e as pessoas pediram, depois que tudo passar, eu quero alguns dias nesse ambiente, porque trouxe para mim algumas coisas muito boas, né? Então, quando chegar no novo normal, a gente vai pensar o que a gente vai fazer com tudo isso. Érico. A verdade é que a experiência que as empresas estão tendo nesse momento é justamente essa, né? Parte das pessoas não querem voltar, ou não querem voltar do jeito como era. Até querem voltar, mas começam a perguntar, mas será que 5 dias por semana, das 7 às 17, será que precisa? Porque essa é uma indagação que já é antiga, a pandemia só trouxe. Eu me lembro de um evento da própria UDOP, que tinha lá um especialista que ele só trabalha com isso, de redução de quadros, não redução de quadros. Ele criou uma metodologia para estimar quantas pessoas poderiam já trabalhar em home office, mesmo em ambiente... Isso eu me lembro de um seminário de 2 anos atrás, tinha um cara que só falava disso. Então, a gente vê que já era uma preocupação das empresas, só que agora isso ficou urgente. Então, boa parte dos processos serão pensados. Não, eu acho que esse cara vir aqui uma vez por semana
está tudo ok. O resto ele trabalha na casa dele. Ele vem para cá, a gente tem uma reunião uma vez por semana, ele despacha, não sei o quê, e o resto ele faz na casa dele. Algumas atividades permitem isso, né, Érica? Outras não tão facilmente. Muito obrigado. Josiane, você podia falar um pouquinho sobre a questão do... isso que o Érico acabou de falar agora, mas explica para mim como é que funciona na sua empresa a questão da infraestrutura de TI e a segurança da informação para o trabalho em home office. Como é que funcionou? Olha, foi mais ou menos, Darley, na mesma linha que o Érico colocou, sim, né? Para, assim, acima de qualquer coisa, a gente precisa garantir a integridade dos dados da empresa. E esse é um processo extremamente crítico. Atualmente, a gente tem visto aí atuação de grupos mal intencionados, enfim, então todo cuidado é pouco. E aí, nessa linha, a gente também liberou para casa as máquinas, os equipamentos da empresa, sejam notebooks, sejam desktops. Por quê? Porque esses equipamentos já têm os dispositivos de segurança instalados, atualizados, então a empresa garante que as condições básicas de segurança vão ser mantidas, né? Outra questão, a gente criou aí o canal de VPN, né? A metodologia utilizada, a disponibilidade ao acesso, foi através de uma conexão segura, que é o VPN, e com isso a gente consegue garantir que todos os protocolos de segurança, de integridade dos dados vão continuar sendo cumpridos, sendo monitorados. E o setor de TI também passou a fazer o monitoramento constante, né? Então, o mesmo monitoramento que ele faz na empresa, através do firewall, na questão de bloqueio de vírus, controle de acesso, mapeamento de internet, os acessos são disponibilizados de acordo com a necessidade da atividade, e, claro, requer um maior acompanhamento da área de TI. Não, nesse caso específico, não por desconfiança, mas sim, não por medição ou monitoramento, ainda falando de produtividade, né, mas sim por integridade dos dados, né, da empresa, que a gente sabe o quanto isso é sensível também, né? Então, de novo, naquela linha que você falou, foi muito pouco tempo para a tomada de decisão, mas naquele quociente de adversidade, né, como reagir a isso? Então, foi a decisão mais rápida a ser tomada da forma que nós entendemos ser a mais assertiva. Pode evoluir? Pode. Com certeza vai evoluir ao longo do tempo, né? Mas hoje é a forma como a gente garante a integridade das informações. Obrigado, Josi. Obrigado. Isabela, você podia falar um pouquinho sobre os processos que mudaram? Dá até assim, pelo menos 3 exemplos de reinvenção de processos que vocês tiveram que fazer aí na Itajobi para se adaptar ao novo cenário. Vocês que não adotaram o trabalho em home office, que processos foram repensados, reestruturados, e que você pode dar como exemplo para todos nós? Bom, Darley, o momento é de mudanças de hábitos, de quebras de paradigmas, e nós temos alguns exemplos dos nossos hábitos diários e processos de como funcionava e como estão funcionando agora, né? O refeitório, por exemplo, precisou ser pensado de que forma que aconteceriam, né, as refeições. Então, existe um comitê formado pela Segurança do Trabalho, RH e Medicina Ocupacional, e as decisões tomadas são disseminadas a todos os colaboradores. E a questão do refeitório, por exemplo, hoje respeitamos o distanciamento, e são menos cadeiras nas mesas para serem feitas as refeições. As colaboradoras, as funcionárias do refeitório, elas nos servem para que nós não utilizemos os mesmos utensílios,
e a parte de higienização, de desinfecção do ambiente, do local, é feito com uma maior frequência, né? Então, todas as ferramentas disponíveis dentro da nossa realidade estão sendo usadas. A questão do transporte, né, nós aumentamos a frota para que o fluxo de pessoas, de colaboradores, seja menor dentro dos ônibus, e existe aferição, né, de temperatura na entrada, e a higienização das mãos com o álcool, e depois também é feita toda a desinfecção de troca de turno, de todo o transporte, né, e eu posso compartilhar com vocês o que acontece, um impacto direto com o meu trabalho, com o meu dia a dia, uma mudança que talvez aí fique até por uma pós-pandemia, é algo para a gente se pensar, né, tudo isso que conseguimos nos adaptar, a gente acaba crescendo profissionalmente, né, crescendo também como pessoa, nós somos adaptáveis, e o quanto de coisas a gente consegue reinventar, né, e nos adaptar. A questão das entrevistas, a gente começa a pensar em estratégias, desenvolver novas estratégias de percepção, porque um encontro pessoalmente acontece numa última etapa hoje, né? Então, são quebras de paradigmas do nosso dia a dia que precisamos, foi necessário, né, acontecer. E os treinamentos, as reuniões, né? Então, aconteceram aí várias mudanças no cenário por conta de prevenção, de ações protetivas. Tá ótimo. Tá ótimo, obrigado, Isabela. As empresas, o curioso da usina Itajobi, que não adotaram o trabalho em home office, mas foram obrigados a fazer as adaptações todas, né? Que também as unidades do Vale do Paraná, da Atibus, da Mata, tiveram que fazer para aqueles que continuaram trabalhando presencialmente, né? Uma coisa que eu não perguntei para vocês naquele dia que nós conversamos, é se a relação entre aqueles que estão continuando indo para o trabalho, e esses que estão trabalhando em home office, o pessoal das áreas administrativas, seja da agrícola, da indústria, o pessoal da administração já tem lá essa peculiaridade, está lá numa estrutura física até separada, mas pensando naqueles lá, o camarada que trabalha lá, que trabalha numa atividade administrativa dentro da indústria, ele desaparece fisicamente de lá, e ele está agora trabalhando na casa dele, e os colegas dele estão todo dia indo lá para... Com essa relação, vocês perceberam alguma coisa? Eu vou perguntar para o Dinael agora, mas depois posso dar uma rodada por todos vocês quatro. Perceberam alguma diferença? Tem alguma coisa, alguma brincadeira, alguma troça, alguma coisa entre esses que foram para casa e esses continuaram trabalhando na unidade, Dinael? Na verdade, assim, é uma brincadeira que fala quando a pessoa some, né, desaparece repentinamente, está em home office, ou ela está com Covid, né, ou com gripe. Mas isso é uma brincadeira, né? A gente fala assim, desapareceu, tem isolamento, está em quarentena. Mas foi uma coisa bem tranquila, né? Acho que a gente, no início, a gente fez um processo de comunicação muito interessante. Quando a gente instituiu o home office e o afastamento do pessoal do grupo de risco, a gente conversou com cada gerência, cada supervisor, mostrando o cenário, né, da pandemia, mostrando a situação que o Brasil estava vivendo, o Estado também, e agora, principalmente, né, que ele saiu dos grandes centros e veio para o interior, né, a gente está aqui, a Vale do Paraná está aqui no município de Suzanápolis, a 650 quilômetros da capital. E agora, com uma grande intensidade, a pandemia, ela começou a ter muitos casos na nossa região. Apesar de ter muitos casos curados, mas a incidência de casos aumentou bastante. Então, desde o início, a gente teve essa comunicação muito clara, muito transparente com todos, né? E mostrou a necessidade de algumas pessoas realmente ficarem em casa, trabalharem de casa, para ter a gente conseguir um nível de menos pessoas aglomeradas dentro do parque industrial, dentro das atividades. Então, isso foi uma estratégia muito interessante. Claro que cria assim, algumas piadas, algumas coisas, mas sim, foi assim, todo mundo compreende o cenário desde o início, né? Então, isso foi interessante para nós.
Darley, até só complementando essa questão, bem no início, quando nós temos, acho que a gente vai falar daqui a pouco, porque essa questão na planta, né, no corporativo não, mas nas plantas é muito cultural do estar presente, né, e quando não está, pode gerar algum desconforto. Então, a campanha que nós fizemos, já no lançamento do home office foi: eu estou em casa em respeito a você. Fico em casa porque você precisa estar aí. Ótimo. E aí a gente intensificou muito isso, exatamente porque as pessoas que estavam em home office já estavam, não estavam totalmente preparados, foi muito rápido. Sim. Tinha o conforto da casa, tinha, mas não tinha toda a infraestrutura, tinha todas as questões que a gente está falando aqui, né? E ainda se tivesse que conviver também com a piadinha do tipo, o cara é folgado, o cara está em casa enquanto eu tenho que vir, o cara está protegido enquanto eu estou aqui me expondo. Então, a nossa campanha foi: eu estou em casa em respeito a você. Eu fico em casa para que você possa estar aí com segurança. Foi essa linha que a gente adotou. Ótimo. Então, ótimo exemplo. Fala, Érico. Não, é exatamente isso, né? O segredo de todo esse processo foi a comunicação, né? E a comunicação era exatamente essa. Algumas pessoas precisam ir para casa justamente para preservar os demais que precisam ficar trabalhando, né? A comunicação foi muito nesse sentido e eu diria que funcionou, né? A gente fez esse processo que a Josi acabou de falar, né? Eu estou em casa em respeito a você. A gente fez também um processo similar aqui. Eu estou trabalhando pelo todo, por todos vocês, entendeu? Porque as pessoas que estavam trabalhando, essas também ficaram. Nossa, e por que não eu? Por que não? E tal, né? Então, assim, algumas pessoas precisam trabalhar, algumas pessoas não, a maioria precisa estar presente, né? Então, essas pessoas, a gente teve uma preocupação muito grande também, né? Entendendo que algumas pessoas em casa para preservar essas pessoas, algumas pessoas do grupo de risco para preservar a própria saúde dessas pessoas e outras pessoas trabalhando para o todo girar, né? Ótimo, isso é importante isso, porque começa a surgir uma espécie de bullying, uma coisa que se você não mediar e não explicar a razão de ser das coisas, a gente coloca aqueles que foram, né, que estão já numa situação que não é lá muito confortável, passarem sofrendo esse tipo de brincadeira, esse tipo de pressão dos colegas. Tem uma pergunta que o Zé Luiz Roque fez, a pergunta é essa: olha, vocês tiveram um caso de Covid no pessoal que ficou fora do teletrabalho? Como ficou o indicador de vocês, quer dizer, da empresa em relação à média do seu município? Para você, Isabela. Bom dia, José Luiz. Aqui na empresa nós tivemos casos, né? Como que nós adotamos, como que está sendo feito desde o início. Qualquer funcionário ou alguém da família que tivesse sintomas, ele seria afastado imediatamente e faria a quarentena em casa e retornaria após os resultados dos exames. Aqui nós atendemos vários municípios, então nós temos em torno da usina pessoas de várias regiões e também até do Nordeste, né? Então, o que nós fizemos, todas as medidas na parte de comunicação, nós usamos essas ferramentas para que chegasse a todos, até a lavoura, até os colaboradores do campo, as instruções, né, todas as informações, de formas de uso de máscara, nós temos um informativo interno, né, um jornal, que nós fizemos uma matéria somente sobre isso, os murais da empresa. Então, todas as orientações foram dadas,
que é uma forma, é a única forma que nós temos, né, de disseminar o conhecimento para que as pessoas façam, cada um fazendo a sua parte, para que ajude o todo. Mas nós temos casos, mas semanalmente o comitê nos atualiza o maior índice de pessoas infectadas, infelizmente, é a área operacional. O administrativo foi o menor índice, por mais que estamos em loco, foi o menor índice de pessoas com Covid, e acontece na parte operacional. A indústria é um setor aberto, né, então também o índice é menor, mas nós tivemos aí motoristas, né, que acabam estando num distanciamento menor, e aconteceu, né? Por mais que você tente, são os hábitos que estão na vida de cada um, né? A gente depende da conscientização que aconteça com cada colaborador, e infelizmente a gente continua trabalhando, né? A parte operacional, principalmente, não tem como, não existe outra forma, e nós tivemos casos sim e ainda temos, né? Fala, Érico. Assim, eu falando da unidade Atvos aqui em São Paulo, a unidade Conquista do Pontal, a gente teve, no total, 26 casos. O 26º foi registrado ontem, né? E desses 26 casos, a gente teve alguns casos com pessoas trabalhando, tá? E aí, quando a gente descobre isso, tem todo um protocolo estabelecido, né? A gente faz um rastreamento dessa pessoa desde o dia que foi descoberto, alguns dias atrás, né? Onde a pessoa passou, quais foram os contactantes que essa pessoa teve, né? E a partir daí, a partir de todo esse levantamento, a gente faz o afastamento preventivo de todos os contactantes daquela pessoa, tá certo? E aí a definição é da área médica, né? A área médica fala, fica tantos dias em casa, até que a gente tenha certeza que não houve uma transmissão interna, né, dessa pessoa que a gente descobriu que estava com o vírus, né? Depois essa pessoa é liberada e retorna. E a pessoa que teve o vírus, a gente acompanha até a gente ter certeza que ela realmente não está mais com o vírus, para que retorne ao ambiente de trabalho, né? Então, esse é o protocolo, e eu diria que tem funcionado bem, né, nesse momento que a gente está vivendo. Eu queria lançar uma pergunta agora para os quatro, em torno dessa que o Zé Luiz Roque fez, que é justamente, tem alguns segmentos de negócio, como o caso de frigoríficos e tal, que não se sabe até agora por que razão, se for descuido da gestão, né? Então, não ter seguido protocolos rigorosos, como o setor está seguindo, né? O setor sucroalcooleiro está seguindo, mas o fato é que os frigoríficos têm tido uma incidência maior do que o indicador deles é bem maior do que a média do município onde estão localizados. Quer dizer, então, eu acho que o que a pessoa está querendo saber é o seguinte: fala, escuta, aí no caso de vocês, em usina, destilaria, vocês sabem se a quantidade de casos ela tem sido, comparativamente com a quantidade de casos que acontece, população, né? População de trabalhadores, quantidade de casos, população de moradores no município, quantidade de casos. Se vocês, eu imagino que a pergunta tem essa pegada, que, diferentemente do setor de frigorífico, se vocês conseguem perceber que a forma como a unidade está cuidando do problema,
tem garantido que a própria unidade funcione como um ambiente protetor, mais protetor do que o próprio município onde ela está implantada. Vocês têm esse número comparativo? Ou é tão insignificante que você olha para o município e fala, não, aqui certamente nós temos menos casos do que o município? Darley, a da Mata convive com trabalhadores de pelo menos 7 municípios diariamente, em quantidade relativamente grandes. Então, se esses municípios têm casos, alta incidência, a gente vai ter, mas diante de todos os cuidados que nós tomamos, e eu posso dizer que a gente, além de seguir as orientações do Ministério Público, a gente tomou N cuidados a mais, a gente pode dizer que o nosso número é infinitamente menor do que o que acontece nos municípios, né? E todo o trabalho que a gente faz internamente, ele acaba se refletindo nas comunidades também. Porém, cultura não é on-off. Cultura leva tempo para mudar, né? E a Isabela falou um pouco disso. Então, assim, a gente se reinventou num espaço de tempo muito curto, onde nós tivemos que treinar os gestores da área agrícola para aferir temperatura. Isso não fazia parte do métier da função dele. Mas agora ele faz. Aí ele tem que convencer a pessoa que está com uma temperatura um pouquinho elevada, não, você não vai. Aí a pessoa olha e fala assim, mas eu não sou folgado, eu posso trabalhar, eu não estou me sentindo mal, porque eu não posso ir? Ele tem que ter o convencimento, ele tem que fazer o papel de líder dele também, né? Na indústria, a gente tem toda a equipe da saúde ocupacional, da segurança patrimonial, ninguém entra na indústria, nem o diretor, superintendente entra na indústria sem que ele tenha a temperatura aferida. E se tiver alterada, ele vai ser encaminhado para a saúde, né? Então, é assim que é. A gente toma todos os cuidados. Quando a gente identifica algum profissional com a temperatura alterada, a gente vai levar para casa. E aí, para levar para casa, existe todo um protocolo, né? A pessoa que vai atender, ela está toda paramentada, e quem vai levá-lo está todo paramentado. Então, houve uma situação que o nosso motorista de ambulância estava lá todo paramentado, parecendo um astronauta, chega na cidade com o trabalhador que estava com a temperatura alterada, e, ao parar em frente da casa, ele diz, olha, minha mulher está ali na vizinha. Então, assim, a mulher tinha feito o teste, estava na vizinha, sem máscara, e a gente com todo o cuidado. E aí, a gente tem o trabalho de ligar, de orientar, olha, nós vivenciamos essa situação, é importante você conversar com a família, se há uma suspeita, vocês precisam estar em isolamento. Então, além de fazer o trabalho dentro da nossa companhia, a gente precisa extrapolar os muros da empresa, né? Isso é um trabalho que a gente fez muito também. Ótimo, ótimo. Acho isso uma coisa muito importante, porque demonstra, assim, para o conjunto, o quanto o segmento mesmo, né, o setor, ao se ocupar e tratar isso com a devida responsabilidade, o benefício social que traz isso para vários municípios com os quais interage. É aquele negócio que eu falei em um determinado momento, educa as pessoas, educa a pessoa para ela ter o comportamento, ainda com essas barreiras que a Josiane citou, que a Isabela citou, né? Porque a pessoa tem seus comportamentos, seus hábitos, que você consegue educar o trabalhador, mas daí ele ser capaz de transferir isso para sua família é um segundo desafio, né? Mas, de qualquer modo... Fala. E olha só, no começo, exigir a máscara já era uma dificuldade, né? Bom, então nós somos devagarzinho, tem que usar, não pode estar sem. Aí o pessoal usava máscara abaixo do nariz, usava máscara no pescoço, usava máscara na testa, mas não usava máscara na boca e no nariz. Bom, vamos seguir.
E aí veio um novo protocolo que as máscaras devem ser substituídas a cada 3 horas. Bom, lá vamos nós de novo naquele quociente de como lidar com a adversidade. E aí nós montamos um protocolo que as máscaras precisam ser substituídas a cada 3 horas. E como conseguir controlar que as máscaras sejam substituídas a cada 3 horas? Então, nós fizemos máscaras em 4 cores diferentes, instituímos o horário de uso, o horário de troca da máscara, porque se eu estou no horário das 9 às 12, eu tenho que estar com a máscara azul. Então, eu não estou com ela, mas olha, minha máscara está aqui, minha máscara azul, né? A partir das 12 eu troco pela máscara verde, porque aí eu sei que se alguém não trocou, ele está fora do padrão. Bom, e como é que eles vão acondicionar essas máscaras? Porque senão ele vai tirar a máscara usada e vai jogar dentro da mochila. Não pode. Então, nós demos 2 mochilinhas. Uma para pôr a máscara usada, escrito máscaras usadas. Outra para pôr a máscara limpa, escrito máscaras limpas. Então, assim, a gente teve todo esse cuidado interno. O que a gente precisa entender é lá fora, né? E querendo ou não, tanto para quem está em home office tem aquelas situações que a gente ainda vai falar de cultura, tá? E para quem está aqui dentro também tem essa gestão de um cenário diferente. Estamos saindo do quadrado, tentando construir um círculo, que hoje não é nem um quadrado, nem um círculo, mas a gente está caminhando, né? Enfim, é isso. Ótimo, obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Esses exemplos sempre que vocês dão, eu acho que ilustram para quem está participando do seminário, sempre olha, situação similar que a gente viveu aqui dentro, olha, também teve fulano que aconteceu outra coisa, que reagiu assim. Eu queria que o Dinael falasse um pouquinho lá da Vale do Paraná. Alguém quer falar? Isabela? Fale, Isabela, depois eu pergunto. Não, só gostaria de complementar que existem também exemplos de funcionários que eles não contam sobre o sintoma, eles têm medo, né? Existe isso também. Então, a conscientização e as orientações são diárias e precisa ser batidas e a presença de toda essa equipe nas visitas ao campo para que façam a aferição de temperatura e conversem com esses colaboradores de que eles precisam cuidar de todos, da família deles e de todos os colegas de trabalho. Eles precisam falar se eles estão com algum sintoma de gripe, se tem alguém da família com algum sintoma, porque muitos são contaminados pela família. Sim. Aconteceu muito disso, e é o que a Josi, né, o que a gente conversou sobre a parte cultural, vem de casa. Né? Então, ensinar, a gente dá todas as orientações possíveis, né? Existe toda uma política, todo um protocolo que a gente ajuda da maior forma possível, mas já aí ultrapassa, né? Já sai fora do nosso controle, porque é algo cultural, são os princípios, os valores de cada um, e aí vem de casa, né? Só para complementar. Ótimo. Mas, de qualquer modo, assim, aí a usina fica cumprindo esse papel socioeducativo, né? De fazer com que as pessoas aprendam um tipo de comportamento por conta de exigências do trabalho e transfiram isso para suas famílias, até porque a garantia da saúde delas é também garantir que a família siga aqueles protocolos, né? Eu queria perguntar para o Dinael, queria que o Dinael falasse um pouquinho sobre aqueles comitês departamentais que foram criados na Vale do Paraná. Como é que funciona? Porque o comitê de crise que na Ativos tem, eu não sei se tem também na da Mata, se na usina Itajobi se foi montado um comitê com integrantes do board e tal, mas eu sei que lá no Vale do Paraná vocês fizeram uma coisa que, dentro daquelas dicas, eu não enfatizei em uma delas, a gente sempre fala, olha, é importante a gente fracionar, a gente criar esse sentimento de pertencimento e fracionar a equipe toda em pequenos comitês, pequenos grupos de trabalho, porque isso favorece o processo de gestão. E lá na Vale do Paraná vocês tiveram uma experiência dessa, né? Criaram comitês por departamento e tal. Eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona isso e qual que é a vantagem disso para a performance. Ok, só complementar um pouquinho essa questão do caso de Covid. Na Vale do Paraná, a gente faz um boletim a cada 3 dias sobre a situação da Covid no município em volta da nossa região.
e nós temos percebido que, de acordo com o município, né, próximo da unidade, começa a aumentar os casos de Covid, possivelmente os funcionários daquele município, eventualmente, pode ter uma taxa de contaminação. Então, a gente acaba fazendo essa relação, esse boletim, e a Vale do Paraná hoje está em cerca de 17 municípios, então são 17 municípios, a gente acaba monitorando diariamente, praticamente, os índices, os casos que têm ocorrido, e a gente acabou relacionando, de acordo com o município, vai aumentando os casos, os funcionários daquele município também acabam se contaminando. Então, é uma ferramenta que a gente acabou implementando também de monitoramento. Essa questão dos comitês, né, nós na Vale, assim, tinha várias reuniões presenciais, né, de comitê operativo, reuniões por departamento, e quando veio a questão do home office, né, esse trabalho à distância, teletrabalho, uma das questões muito interessantes foi manter esse comitê mesmo online, né, mesmo virtual, dentro da empresa. Então, a gente tem um comitê operativo que se reúne uma vez por semana, que todos os vários setores, né, da planta industrial participam desse comitê, desde segurança do trabalho, medicina, meio ambiente, a parte operacional agrícola, industrial, oficina, automotiva. Então, a gente, assim, nesse comitê, a gente acaba sabendo tudo acontece dentro da empresa, né, como um todo, e as diretrizes que vamos tomar, os próximos passos que a gente vai tomar. E em função, né, dessa questão, né, dessa reconstrução que a pandemia fez, né, a gente reconstruiu várias coisas, e a gente acabou fazendo vários comitês pequenos, porque você tinha lá uma legislação nova trabalhista, que ia ver questão de suspensão do contrato de trabalho. Você tem uma questão da férias coletiva. Você tinha as negociações coletivas, né, mesmo que de trabalho, os acordos coletivos, né, foi instrumento, foram situações que não parou, né, vários processos não pararam em função da pandemia, tiveram essa continuidade normal. A gente montou o comitê fiscal, foi avaliar as questões da suspensão de recolhimento de FGTS, alguns parcelamentos de impostos. Então, a gente foi montando pequenos comitês, né, interagindo, né, vários setores, vários gestores, para manter essa conectividade, né, essa proximidade, meio sendo a distância, né, mas mantendo essa interação que já vinha mantendo o trabalho presencial. Isso foi muito interessante, assim, muito, muito bom. O resultado foi satisfatório, muito. Você vê as pessoas participarem, dando opinião, conversando. Então, assim, foi muito interessante, né? A gente manteve aquelas reuniões presenciais, mas de forma online, e construindo outras, né, em função da necessidade. Recentemente, a gente teve agora, foi formar o comitê da LGPD, né, que foi a legislação que está entrando em vigor aí. A gente resolveu fazer a implementação, né, do processo da LGPD dentro da Vale. A gente montou um comitê específico, com pessoas da tecnologia de informação, auditoria, RH, medicina, segurança do trabalho. Então, assim, quando tem uma necessidade exclusiva, a gente vai lá e monta o comitê com as pessoas envolvidas e dali a gente começa a trabalhar no processo, né? Obrigado, Ginael. Tem 3 perguntas feitas aqui do lado por participantes, por seminaristas. Uma do Ayrton Ligeiro, que ele está perguntando o seguinte: será que a nossa rotina mudará para home office no pós-pandemia? As usinas já estão pensando no assunto? Vocês que são gestores de pessoas da área de recursos humanos e tal, o que vocês têm a dizer a respeito disso? Hoje vocês acham que isso já está entrando na cabeça da diretoria? Eles já estão cogitando, já estão pensando num pós-pandemia, o que acontecerá? Será que isso se manterá? Ou isso é só uma especulação que está acontecendo no nível de vocês? Olha, não, isso é uma coisa que eu, de RH, estou vendo, estou conversando com as pessoas, acho que isso vai terminar acontecendo. Mas não vi nenhum movimento da diretoria industrial, não vi ninguém falando nada, não vi nada do pessoal da diretoria agrícola, ninguém de transporte e motomecanização falou nada, nem o diretor administrativo financeiro falou nada. Isso é uma coisa da minha cabeça, uma viagem minha, uma percepção minha. Ou isso já subiu? Quer dizer, a verdade, acho que a pergunta é: isso já subiu para uma instância decisória, já está fazendo parte das questões de gestão que eles estão pensando?
Eu vou dizer para o Ayrton o seguinte: Ayrton, já mudou. É um processo que assim, não tem mais volta. A gestão da empresa, os integrantes, os funcionários já descobriram uma nova maneira de trabalhar. O grande desafio nosso, como gestores de RH, daqui para frente, é conseguir adaptar todo esse movimento em busca da melhor produtividade. Agora, eu não tenho dúvida, já mudou. Ayrton, bom dia, um prazer poder falar com você. Muito obrigada pela pergunta, acho que é muito pertinente. O que eu entendo, concordo com o Érico, já mudou, isso é fato. Vamos começar da gestão para a operação, né? Ou da operação para a gestão. A operação, como disse o Érico, foi um momento tumultuado, mas já está encontrando o equilíbrio, já está entendendo que se conseguir se organizar, é bacana também trabalhar em casa, isso é um fato. A gestão, por sua vez, também já entendeu que isso é bom, que isso é positivo, claro que precisa garantir, tomar todos os cuidados com a integridade das informações, com sigilo, mas já entendeu que também tem ganhos, né? Você ocupa menos espaço, você ocupa menos transporte, você tem menos espaço no refeitório, menos custo com refeição, então tem também, sim, uma visão financeira envolvida nisso tudo. Agora, o maior desafio, como disse o Darley, ele é cultural, né? Os espaços ou o mundo mais corporativo já está mais habituado ao trabalho remoto. Nas plantas, nas usinas, a presença física, ela ainda é sinônimo de produtividade, sinônimo de controle, sinônimo de dependência hierárquica. Como assim eu vou ter uma pessoa que vai trabalhar na minha equipe e que eu não vou estar ali vendo o tempo todo? Que eu não vou dizer como é o certo, como é o errado, né? Que eu não vou saber como ela está fazendo. Então, isso é cultural, isso é comportamental. Isso vai necessariamente passar por um processo de mudança de comportamento, de mudança de cultura. Fatalmente, a gente já vem falando disso há algum tempo, mas parecia coisa de maluco de RH. Mas, nesse novo formato, a relação de trabalho, ela vai requerer maior autonomia dos profissionais, né? A gente vai precisar ter na equipe profissionais mais autônomos, que não dependam tanto de orientação. E nós vamos precisar também ter gestores que aceitem mais essa autonomia, isso é fato. A gente vai precisar ter uma relação maior de confiança. Eu confio no que eu te peço, eu confio no que você vai me entregar. Enfim, a gente vai precisar principalmente ter uma relação maior de responsabilidade entre as partes, né? De responsabilidade no que eu vou te transmitir, de responsabilidade no que eu vou te entregar, de responsabilidade como eu vou fazer isso. De novo, isso é um processo de mudança cultural, não é on-off, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E uma coisa também que eu acho que ainda um pouco mais distante do nosso setor, em alguns casos, não em todos, né? Mas que a gente precisa retomar e tratar de trazer isso cada vez mais para dentro de casa, dos muros internos, é a questão do uso da inteligência artificial, dos sistemas intuitivos, né? Hoje, muitas empresas já não imprimem mais o espelho de ponto para mandar para o trabalhador, ela disponibiliza num aplicativo e quem hoje não tem um smartphone, né? O trabalhador vai lá e baixa a marcação. Olerite, há sindicatos da categoria, há empresas que precisam entregar, há outras onde o próprio funcionário vai lá e baixa. Então, assim, a gente precisa começar a pensar em formas cada vez mais de interação virtual,
e cada vez menos, talvez, de interação humana. Isso é fato, né? Isso não só pela pandemia, mas isso também por uma questão de sinergia, por uma questão de custo e por uma questão de evolução. Acho que são coisas que realmente serão diferentes, e por isso a pergunta do Ayrton é muito bacana. Obrigado, Josiane. Obrigado mesmo, porque acho que esse é um panorama que a gente tem dos desafios de mudança que o setor terá que enfrentar, e muitas vezes não é nem enfrentar, é simplesmente de incorporar às suas práticas as tecnologias que já foram incorporadas em outros ambientes organizacionais, né? Então, trazer para dentro. Ontem eu vi na abertura do evento os debatedores falando um pouco disso, né? Nós somos líderes nessa tecnologia. Ontem foi uma experiência muito positiva do ponto de vista de uma visão otimista sobre a força desse setor, o domínio que nós brasileiros temos sobre essa cultura mais tecnificada que existe, a cana, e o Brasil é especialista em 500 anos, 530, 520 anos de cana, né? Então, de plantio, de manejo, de processamento. Então, nós somos líderes mundiais nisso. Então, quem tiver dentro desse negócio, e ontem alguém falava, a gente tem que melhorar, inclusive, o nosso processo de comunicação, tem que explicar para a sociedade o que nós significamos, né? E aí, uma fala de vocês, diante desse desafio que é a pandemia, a resposta que cada unidade deu, que o RH dessas unidades, apoiada pelas diretorias, deram, revela que é um setor que está fortemente amadurecido. Então, pronto para incorporar esses avanços tecnológicos que vão melhorar a performance humana, fazer aquilo que se faz na lavoura de cana, trazer isso para o ambiente humano, né? De fazer esse potencial todo, esse capital intelectual disponível seja utilizado à exaustão. Não a exaustão em quantidade de horas, mas a exaustão do ponto de vista de tudo aquilo que as pessoas trazem dentro de si. Eu estou preocupado com o horário, Felipe, que são 9h46, a gente tinha um compromisso de encerrar o evento às 9h45, mas tem duas perguntas ali, e a Josi passou por um tema que eu acho que vocês podem ajudar. Tem duas perguntas a respeito do mesmo tema, né? O Leandro Viana da Rocha e o Fabrício de Raro Dantas, eles perguntaram sobre controle de ponto. O Fabrício faz uma outra pergunta sobre passivo trabalhista. Mas sobre controle de ponto, a Josi acabou de falar alguma coisa sobre a possibilidade da pessoa fazer controles através de recursos virtuais e tal. Eu queria que um de vocês, não sei se Érico, Isabela, Dinael ou a própria Josiane, comentasse sobre essa questão do controle de ponto. Darley, só o comentário que eu fiz foi de baixar o espelho depois do ponto registrado, mas em relação ao ponto, a gente também teve que fazer adaptações. É claro que a gente já vinha estudando, né? Então, o que a gente implementou? Para as áreas agrícolas, em especial, que é mais complexo, a gente implantou o registro através de biometria facial. Isso aí. Né? Então, por quê? Porque o próprio gestor pode segurar, não precisa passar pela mão de todo mundo, enfim. Então, isso resolveu parte do problema, ou resolveu o problema na nossa maior área, que é agrícola, né? Em alguns casos, a gente deu o cartão por aproximação. E em outros casos a gente manteve a digital, porque dentro do parque industrial eu consigo colocar o sanitizante, né? Eu coloco o álcool em gel antes e depois, e aí tá tudo certo. Agora, nos ambientes mais complexos, a gente colocou o Face ID, né, que é a biometria facial. De novo, sim, se teve uma área que teve que se reinventar em muito pouco tempo nesse momento, foi o RH para se adaptar na medida do possível, né? Sem dúvida. Tem uma pergunta, agora tem duas perguntas falando sobre a questão de riscos trabalhistas, de passivo trabalhista. O Bruno faz essa pergunta, o Bruno fez essa pergunta e o Fabrício também, uma parte da pergunta do Fabrício se refere a isso.
Então, como mitigar os riscos trabalhistas quanto ao cumprimento, né, cumprimento da jornada de trabalho, descanso e tudo mais. Qual a dica que vocês têm? Porque vocês falaram no início sobre o aditivo que foi feito no contrato. Esses aditivos já resolvem esse problema? Dinael? Professor, dentro dessas questões, né, quando fez o aditivo do home office, nós colocamos até a pessoa da segurança do trabalho junto conosco, porque quando a gente for informar a área que ia ficar de home office, pegava o gestor, todos os colaboradores da área e explicava o seu panorama geral, o que estava acontecendo, por que tinha que ficar de home office, para evitar aglomeração, e também uma pessoa de segurança do trabalho, um engenheiro, explicando a questão da ergonomia, da necessidade de você ter um ambiente adequado, a iluminação, uma cadeira, uma mesa, uma escrivaninha, e também a questão das pausas, a questão da pausa. Cada 1h30 de trabalho, você pausar 10 minutos para poder fazer um alongamento, levantar, esticar um pouco as pernas, por causa de circulação. Nós acreditamos que, dentro desse termo, do aditivo, a gente, juridicamente, a gente abordou muitas questões, né? A questão da política do uso de equipamentos da empresa, que foi retirado equipamentos, né, como notebook, desktop levado para a casa do trabalhador, a política de utilização da internet, né? Então a gente acabou assim dentro desse arcabouço do termo do aditivo, né, de home office, a gente acabou abordando várias situações, né, que juridicamente a gente acredita que a gente está, né, temos segurança, né? Segurança total a gente não tem essa questãozinha de saber se está 100% seguro, mas a gente acabou abordando todos os cenários possíveis aí para poder ter essa segurança. Até a questão de a gente, de comunicar 48 horas antes, a partir daqui 48 horas, seu trabalho vai deixar de ser home office, vai passar a ser presencial. Então, a gente abordou, assim, o máximo de circunstância possível dentro do ativo de contrato de trabalho. Então, isso foi uma estratégia que nós adotamos aí. Ótimo, muito obrigado. E tem uma pergunta da Joyce, para a gente ir concluindo, tá, Felipe? Pergunta da Joyce Pimentel, que ela quer saber, e é um desafio para todos vocês, que ela quer saber o seguinte, como garantir proximidade, comunicação e combinados da gestão com a equipe operacional, sem a realização de reuniões e treinamentos presenciais. Quer dizer, é desafio gerencial mesmo. Como é que eu garanto isso com o pessoal, com a equipe operacional, sem eu estar perto deles, sem eu fazer treinamento presencial com eles, sem eu fazer reunião presencial com eles? Vai, Érico. Eu diria que esse é o grande desafio que todos os gestores estão vivendo, viu? É assim, primeiro, se você delega uma atividade e fica 2 dias sem ter contato com aquela pessoa diz, nossa, você é demitido. Esqueceu de mim. Esqueceram de mim, tá certo? Então, assim, no dia a dia, eu acho que o segredo de tudo é a comunicação. E não precisa ser, e não deve, na verdade, né? Ser aquela comunicação de, como é que está esse trabalho, como é que está aquilo, como é que está aquilo outro. A pessoa tem que sentir que está no time, que está participando, que a entrega dela é importante para o todo e que o trabalho que ela está fazendo, mesmo à distância, vai ajudar nos indicadores da empresa, nas entregas que a empresa tem que fazer. Esse é o grande ponto, né? Agora, fazer isso 1 a 1, para quem tem equipes maiores, dá um certo trabalho, demanda muito tempo, tá certo? Algumas vezes, a gente tem que fazer alinhamentos em reuniões como a gente está vivendo aqui, tá certo? Hoje existem várias ferramentas, né? E a gente faz essas reuniões virtuais com o time até para ter um nivelamento único das entregas que aquele time tem que fazer. Até para dar informação
que tem que chegar para todos. Então, assim, esse, na verdade, é o grande desafio. Alguns vão descobrir, né, que aquele funcionário, aquele integrante, precisa diariamente que você dê uma ligação para ele. É o perfil dele, tá certo? Outros não, você esquece por um dia, 2, no terceiro dia você liga e ele está satisfeito, tá certo? Mas cada um, nesse contexto, tem uma necessidade. E cabe ao gestor saber qual é essa necessidade, interagir e agir para que a equipe seja uma equipe produtiva, né? Ótimo. Felipe, eu sei que você está angustiado, mas assim, só quero fazer um complemento, que eu vi que foi uma pergunta, a pergunta diz, ele disse, olha, como garantir isso nas equipes operacionais? Então, eu concordo plenamente com o que o Érico falou nas administrativas, ok. Nas operacionais, é aquilo que eu disse lá, isso passa por cultura. O gestor precisa entender que o físico não é a única forma de desenvolver. Então, se ele precisa desenvolver, todo mundo tem um smartphone, ele pode fazer isso, a pessoa está lá no meio da lavoura, se for o caso, e ele pode estar orientando, ele pode estar conversando, ele tem até maior interação a qualquer momento, em qualquer lugar. Ele só precisa descobrir outras formas, que não mais aquela de colocar dentro da sala, não é o único jeito, né? A gente pode disponibilizar treinamentos que seja online à noite, mas a gente também precisa buscar essas ferramentas, a gente precisa encontrar esse caminho. O que só queria complementar é que não é o fim, não é o fim, é um novo começo, de um jeito diferente. E isso vai passar muito pela cultura, e isso é possível na operação, é possível na administração, é possível em todos os campos, só que precisa de um novo começo, de um novo mindset, é isso. Isso é ótimo. A gente está concluindo o nosso seminário, a nossa sala de gestão de pessoas. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Eu queria só pedir como uma última fala, porque tem um desafio, né? Um desafio que é, e se a pandemia avançar? E se ela continuar? E se ela invadir o período de entre-safra? O que é que a gente vai fazer? Quais são as medidas que a gente tem para fazer? A experiência que acumulada até agora e o fato dessa pandemia ter surgido justamente no período que vocês estavam no finalzinho da entre-safra, estava aí um pouco antes de iniciar a safra, então vocês já viveram essa experiência. Eu me lembro que o Érico falou, olha, uma coisa que a gente não pode fazer, não podemos chegar cru e despreparado caso a gente tenha que enfrentar a pandemia ainda durante a entre-safra. Então, eu queria, com um minutinho de cada um, para a gente concluir a nossa sala, falando, olha, o que eu vejo, o que eu quero, recado para quem estiver participando em relação à entre-safra, caso a pandemia avance e adentre 2021. Dê uma dica para cada um de vocês, dê uma dica para quem está nos ouvindo agora, por favor. Érico. Belo desafio. eu confesso a vocês que a gente tem várias ideias, mas ainda não chegamos a um denominador comum, tá certo? Eu acho que o grande recado e um grande ponto que a gente tem que buscar aqui é assim, a entre-safra tem um grande volume de pessoas no mesmo ambiente, no mesmo horário, né? A gente vai ter que ser inteligente e buscar o máximo de distanciamento possível sem que isso impacte nas atividades de entre-safra do dia a dia. Só ressaltando, né? A gente tem praticamente todos os turnos vão para o administrativo, a gente tem impacto em ônibus, em refeitório, em ambiente, em concentração de pessoas, fora a quantidade de terceiros que vêm para ajudar a gente nesse ambiente. Então, é um belo desafio. Eu diria que o segredo passa por a gente ter um bom distanciamento das pessoas. Tá sem microfone, olha aí. O microfone tá fechado. Perdão, essa frase é mais ouvida, né, Felipe?
Muito obrigado, eu queria agradecer e pedir desculpa aos outros 3 debatedores, mas a gente tem que encerrar porque uma outra sala está iniciando agora às 10. Agradecer do fundo do coração a belíssima participação e contribuição que os 4 deram para esse nosso evento. Muito obrigado mesmo, obrigado ao DOP, obrigado Salib, obrigado Felipe, obrigado Rosângela, Wanda, todos que nos ajudaram a transformar esse evento no evento produtivo. Muito obrigado e obrigado a todos que participaram conosco. Eu só quero complementar. O Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Paulínia é a ciência antes da porteira. É o único centro de pesquisas da FMC no Hemisfério Sul e trabalha em contrastação com os demais centros de pesquisas situados no Hemisfério Norte. Atualmente, este centro de pesquisas faz o screening de novos ingredientes ativos, dá o suporte tecnológico para os produtos existentes, faz o monitoramento de pragas, doenças e ervas daninhas para os principais ingredientes ativos, determina as boas práticas agrícolas e também desenvolve novas formulações de agroquímicos para toda a região. Nestes 40 anos, passaram pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Paulínia muitas moléculas que, após anos de desenvolvimento, se transformaram em produtos líderes em diversos segmentos de mercado e se tornaram importantes para a agricultura brasileira. Após essas 4 décadas de trabalho e muito investimento em pessoas, estruturas e equipamentos, esse centro se torna uma referência no desenvolvimento e inovação na área do controle fitossanitário. A energia das pessoas é nosso grande valor. Todos que passaram por aqui contribuíram com seus conhecimentos e experiências para construir um centro de qualidade e segurança exemplares. Nesta oportunidade, celebramos não somente 40 anos de excelência técnica, mas também um importante marco de 0 acidente com afastamento em toda a sua história. Temos orgulho de pertencer a uma organização que valoriza a segurança de seus profissionais e reconhecemos a dedicação de cada um deles. Nós construímos tudo isso juntos e vamos continuar construindo com tecnologia, competência e sustentabilidade, transformando o agro no Brasil e na América Latina. Por tecnologia, respeito às pessoas e ao meio ambiente, estamos focados para seguir em frente e melhorar a sustentabilidade dos produtos, mantendo os excelentes níveis de segurança, que são valores fundamentais da FMC. A inovação está em nosso DNA.